Alguém já parou para pensar como é que um projeto de dados de verdade, daqueles que mexem com milhões de euros, é construído? Não estou falando de teoria de livro não, é da vida real. Hoje, a gente vai abrir o capô de um projeto de 80 milhões de euros e ver cada peça, cada especialista, cada pessoa que fez essa engrenagem toda girar. É uma verdadeira orquestra de dados. Bora nessa? Olha só, tudo, absolutamente tudo, começa com esse número aqui. 80 milhões de euros. Dói só de olhar, né? Isso era o que uma grande empresa de tecnologia financeira estava perdendo. Por ano. Um número desses não só acende um alerta na diretoria, ele faz todo mundo pular da cadeira. E o estopim de tudo foi essa frase aqui. Veio do CFO, o diretor financeiro, bem no meio de uma reunião executiva. De repente, o problema não era mais de tecnologia, era um problema de negócio. A empresa estava literalmente sangrando dinheiro. E a pergunta que ficou no ar era uma só. Como é que a gente descobre quem vai dar problema antes que seja tarde demais? E é aí que a faísca acende. A gente entra na primeira fase, pegar esse caos, esse problemão de negócio e transformar num plano de ação de verdade. A orquestra está prestes a se formar. E a primeira pessoa a entrar em cena é a Product Owner, a Mariana. Pensa nela como a grande tradutora dessa história. A missão dela é ir lá bater um papo com o pessoal do financeiro, do crédito, do jurídico e entender qual era a dor de cabeça de verdade. Ela saca que eles não querem uma bola de cristal. Eles querem um plano, algo concreto. É a Mariana que faz a ponte entre o problemão do negócio e o que a turma de tecnologia precisa fazer. E olha só a mágica que ela faz. Aquele pedido vago, tipo, a gente precisa de um modelo, se transforma nisso aqui. Um plano de ataque super claro. Prevê o risco com 15 dias de folga. Entregar uma nota, um score, para cada cliente todo santo dia. E integrar com o sistema de crédito com tudo atualizado em, no máximo, 2 horas. Agora sim, o time técnico sabe exatamente para onde tem que mirar. Ok, se a Mariana definiu o que fazer, agora precisa de alguém para definir como fazer. Aí entra o Rafael, o Tech Lead. Ele é o arquiteto da parada. É ele quem vai desenhar a planta da casa antes de subir qualquer parede. As perguntas que ele tem que responder são pesadas. A gente vai pegar os dados de uma vez só no fim do dia ou em tempo real? Quão rápido isso tudo precisa ser? E, super importante, como é que a gente audita cada decisão depois? E as decisões cruciais dele estão aqui. Uma ingestão de dados híbrida, ou seja, um pouco dos dois mundos. Uma feature store, que é tipo uma biblioteca central de variáveis para garantir que todo mundo está usando a mesma informação. O modelo vai rodar em lote, uma vez por dia, e logs, muitos logs versionados para auditoria. Pensa assim, cada uma dessas escolhas é um seguro contra um incêndio lá na frente. Beleza? Agora a gente vai para a fundação. Aquela parte que ninguém vê, sabe? Mas que se não for bem feita, a casa toda cai. É o trabalho invisível, mas absolutamente essencial. E o primeiro cara a botar a mão na massa é o Lucas, o engenheiro de plataforma de dados. O Lucas não está pensando no projeto de hoje, ele está pensando no de daqui a 2 anos. A pergunta dele é, essa nossa infraestrutura aqui, ela vai aguentar o tranco quando a gente tiver que fazer 200 milhões de previsões por mês? É ele que constrói o terreno, que garante que tem motor e estrada para aguentar o crescimento sem engasgar. Com o terreno preparado pelo Lucas, entram os engenheiros de dados para construir as estradas, os famosos pipelines que trazem os dados. E aí, minha gente, eles dão de cara com a vida real. E a vida real é bagunçada. Dados vindos de sistema antigo, tudo quebrado, formato inconsistente, cliente que aparece duplicado, campo que deveria estar preenchido e está vazio, um verdadeiro caos. E é nesse caos que surge uma heroína silenciosa, a Ana, engenheira de qualidade de dados. O trabalho dela é ser a guardiã dos dados. Ela cria testes automáticos que ficam de olho em tudo. E num belo dia, ela aperta o botão vermelho e para uma entrega. Bloqueia um deploy. O motivo? Uma falha fez 12% dos registros de uma tabela simplesmente sumirem. Se não fosse a Ana, o modelo ia ser treinado com lixo. E o que entra lixo, sai lixo. Certo. Agora os dados estão chegando, estão limpos, está tudo fluindo, é hora de começar a criar a inteligência. Só que antes, a equipe se depara com uma pergunta que parece boba, mas é a mais importante de todas. Afinal, o que exatamente a gente quer dizer com inadimplência? E olha aí o tamanho da confusão. Pergunta para o time financeiro, eles dizem inadimplente é com 30 dias de atraso. Pergunta para o jurídico, não, são 60 dias. O pessoal do crédito, que nada, 15 dias já é problema. 3 áreas,
3 verdades diferentes. Imagina construir um modelo em cima dessa areia movediça. Não ia dar certo. É aí que entra o Bruno, o engenheiro de analytics, para botar ordem na casa. A missão do Bruno é criar a verdade única. Ele junta todo mundo na sala e, depois de muita discussão, eles chegam a um acordo, a definição oficial, o padrão para a empresa inteira vai ser Default 30-Day Rate, ou seja, inadimplência é 30 dias de atraso. Ponto. A partir de agora, todo mundo fala a mesma língua. Sem isso, qualquer análise seria pura ficção. Agora sim, dados limpos, regras de negócio claras, é a vez do cientista de dados, o Diego, brilhar. Ele pega os dados, testa um monte de algoritmos e... bingo! Um deles, um tal de XGBoost, dá um resultado inacreditável. Sério, tão bom, mas tão bom, que acende uma luz amarela na cabeça de todo mundo. Sabe aquela sensação de quando a esmola é demais? A principal métrica de precisão, a tal da AUC, bateu 0,89. Para quem não é da área, numa escala de 0 a 1, isso é tipo gabaritar a prova. Quase perfeito. A galera mais nova do time já está querendo comemorar, mas os veteranos estão com um pé atrás. Porque na vida real, um resultado desses geralmente significa que tem alguma coisa errada. E acharam o problema. O nome do culpado é Data Leakage, ou vazamento de dados. É como se o modelo tivesse recebido o gabarito da prova antes de fazer o teste. Ele estava, sem querer, usando informações do futuro para prever o futuro. Não pode. Depois de arrumar isso, de tirar essa cola do modelo, a AUC caiu para 0,83. É um número menor, sim, mas é um número honesto. E nesse jogo, um resultado real vale 1000 vezes mais que um perfeito de mentira. Mas ó, um modelo bonitão desses no computador do cientista não paga as contas de 80 milhões. Agora vem a etapa crucial. Transformar esse protótipo num produto de verdade, que roda sozinho e gera valor real para a empresa. E quem faz essa mágica acontecer é a Fernanda, a engenheira de Machine Learning. Ela pega o código do Diego e o transforma numa linha de produção. Ela cria uma esteira, um pipeline, que faz tudo sozinho. Treina um modelo, valida para ver se está bom, registra a nova versão e coloca em produção. É Fernanda que tira o modelo da garagem e bota ele para correr na pista de verdade. Só que não adianta botar o modelo para rodar e ir embora. O mundo muda. E aí que entra o Gustavo, o engenheiro de MLOps. Ele é tipo o médico do modelo. Fica monitorando os sinais vitais dele o tempo todo. E dito e feito, depois de 3 meses, o alarme toca. O modelo começou a errar mais. É o tal do drift. O comportamento dos clientes mudou e o modelo ficou para trás. O Gustavo, então, aciona um retreinamento automático e o sistema volta a ficar afiado. E depois de toda essa jornada, de toda essa gente trabalhando em sintonia, chegamos ao que interessa. No fim do dia, todo esse esforço técnico virou o quê? Virou dinheiro no caixa? A resposta está aqui. Esse é o slide que a Juliana, a analista de BI, mostrou para a diretoria. Dos 80 milhões que estavam sendo perdidos, o projeto conseguiu salvar 52 milhões de euros por ano. O retorno sobre o investimento foi de 14 vezes. É nesse momento que todo mundo entende porque cada uma daquelas pessoas foi essencial. O valor não foi só criado, ele foi provado. Agora pare e pensa um pouco. E se tivesse faltado alguém nessa história? Sem a Product Owner, o projeto não teria foco. Sem o Tech Lead, seria um caos de tecnologia. Sem a engenharia de dados, só ia até dado sujo. Sem a galera de qualidade, o modelo aprenderia tudo errado. Sem a engenheira de ML, o modelo ficaria para sempre no computador de alguém. Sem MLOps, ele morreria em silêncio depois de uns meses. E sem o BI, ninguém ia saber desse resultado incrível. Cada peça foi fundamental. E essa história toda deixa uma pergunta no ar. A gente viu aqui uma sinfonia, não é? Um monte de gente talentosa tocando junto. A reflexão final é: e aí, na empresa onde cada um trabalha, quem é que está regendo essa orquestra de dados? E talvez mais importante ainda, será que todos os instrumentos estão afinados e tocando a mesma música?